Perfil das mulheres que pariram via vaginal e foram admitidas na fase ativa e na fase latente do trabalho de parto. Segundo o DataSUS, ao ano nascem no Brasil por volta de 3 milhões de crianças, definíveis como fase latente, a dilatação de 1 a 3 centímetros e fase ativa, contrações efetivas, com dilatação a partir de 4 centímetros. Caso a mulher busque assistência no período de latência, deve ser orientada e estimulada a permanecer em casa a fim de evitar intervenções dispensáveis. De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, fatores clínicos e epidemiológicos relacionados com a parturiente podem influenciar no desfecho do parto. A admissão deve ser oportuna, pois feita de forma precoce pode desencadear uma cascata de intervenções. Por isso, a parturiente deve ser encaminhada à maternidade durante a fase ativa do trabalho de parto, quando a evolução é progressiva. Dessa forma, o objetivo principal desse estudo foi comparar esses dois perfis, das admitidas na fase ativa com as admitidas na fase latente do trabalho de parto. Foi um estudo analítico retrospectivo feito por coleta de dados de prontuário de parturientes que tiveram parto vaginal no período de 2017 e 2018. Os critérios de exclusão foram erros de preenchimento, letras não legíveis, dados em branco ou que resultaram em natimortos. As variáveis foram sociodemográficas, clínicas na admissão e no intercurso do parto, variando entre idade, cor, tempo de contração, uso de medicação, analgesia e posição adotada no período expulsivo. A análise foi feita com o uso de estatística descritiva por meio de cálculo de porcentagem. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ceilândia e houve isenção do termo de consentimento livre esclarecido. Após a exclusão, restaram 914 prontuários, sendo que a maioria foi admitida na fase latente, 516. Dos dados sociodemográficos, as prevalências em comum foram mais de 70% correspondendo à idade de 20 a 35 anos e mais de 60% eram pardas. No grupo da fase ativa, 50% tinham escolaridade de 9 a 11 anos e, na fase latente, 44%. Na fase ativa, 47% eram casadas ou com união estável e, na fase latente, 48% eram solteiras. A maioria era múltipla e 42% do grupo das admitidas na fase ativa não tiveram acompanhante e 40% da fase latente tiveram. As variáveis obtidas na admissão, mais de 90% delas tiveram parto a termo e mais de 72% tiveram ruptura espontânea do saco amniótico. Das admitidas na fase latente, 51% não chegaram com contrações efetivas e delas 62% com menos de 4 centímetros de dilatação. Das variáveis no intercurso do parto, mais da metade foram da fase latente tiveram seus partos induzidos, e a maior parte da amostra fizeram uso de medicação, mas não de anestesia. A posição mais adotada foi de litotomia, e a laceração ocorreu em aproximadamente 70% dos partos, e 80% não tiveram acompanhante fisioterapêutico em nenhum momento. O estudo revelou um perfil comum de mulheres pardas, jovens, com escolaridade que correspondem ao atual ensino médio, nascimentos a termo, partos com características intervencionistas e baixa taxa de acompanhamento fisioterapêutico. O grau de instrução da parturiente é visto como indicador de condição social e também de um fator de risco obstétrico. Metade da amostra de admitidas na fase ativa tinha o ensino médio e as admitidas na fase latente, esse percentual foi menos da metade. A porcentagem de múltiplas foi maior nas admitidas na fase ativa, quando comparada às admitidas na fase latente, fato que pode estar ligado à falta de conhecimento relacionado a todo o processo do parto. A prevalência na fase latente foi de solteiras e o acompanhante durante o parto. E na fase ativa foi de casadas, porém desacompanhadas. Ter um parceiro está relacionado com a estabilidade emocional e psicológica, deixando a puérpera mais relaxada e confiante, o que reduz o tempo de trabalho de parto e a percepção da dor. Mais da metade das puérperas foram admitidas na fase latente do trabalho de parto, e delas 62% com dilatações que não chegavam a 4 centímetros, aumentando assim o tempo de internação e o risco da necessidade de intervenções médicas, fato que se justifica por ter encontrado um alto índice de indução por ocitocina e misoprostol nesse grupo. Para a melhor eficiência do parto, a mulher deve ser encorajada a permanecer em posições verticais. Em contradição, a posição com maior prevalência foi a de litotomia. Portanto, o estudo sugere que a maior escolaridade, ter mais de um filho, estar casada, está relacionada com a admissão na fase ativa e, consequentemente, menores intervenções necessárias durante o parto. E essas foram as minhas referências.